Oi, gente. Mais uma vez a gente está aqui para falar de um assunto que já estão comentando aí, que vão fazer perguntas assim um pouco calientes, mas eu vou dizer a vocês que existem crianças assistindo a essa live e as perguntas mais quentes, por favor, guardem as que depois a gente conversa, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer muito a pessoas que todos os dias têm acompanhado as lives, né? Tanto no Facebook como no Instagram, às 7 horas aqui e às 7h30 lá no Instagram, né? E eu começo falando sobre eu anotei também, como sempre, né? Coisinhas aqui pra gente não esquecer, porque vai chegar uma hora que, vocês vão gostar. Então, primeiro, o que significa, né, libido? Bom, se você procurar um dicionário, libido vai dizer que é uma procura instintiva de prazer sexual. É o famoso desejo. Mas, como eu sou psicanalista, né, Freud já chama de pulsão sexual. Né? Então, é algo muito mais técnico de se falar, mas de fato, se a gente parar para pensar, é quando o organismo com uma libido aflorado, ele pulsa mais, certo? Thaís! Olha, façam perguntas sem ser calientes, viu? Minha irmã Lu, Nete, minha irmã Cri. Enfim, agora, a falta da libido, então assim, a libido é o desejo, né? É a pulsão, é o tesão, né? Não tem outro nome. Então, a falta da libido, ela pode ser causada por diversos fatores. Ansiedade, a depressão. Por que ansiedade e depressão? Porque muito provavelmente a gente está falando de pessoas que fazem uso de medicamentos que interferem diretamente na libido. São pessoas onde elas estão com a autoestima baixa. Não somente a parte, eu diria, medicamentosa, ela interfere, como também existem, nem todos, tá, gente? Existem medicamentos que não interferem, eu digo, pessoas ligadas a transtornos psicológicos, tá? Então, mas alguns não interferem, outros sim. A grande maioria, eu diria que sim, tá? Existe a questão hormonal, né? Os hormônios, eles falam muito no nosso corpo. Então, a disfunção hormonal, ela pode vir a causar, melhor dizendo, a falta da libido, entendeu? Então, assim, há como cuidar, há como procurar um médico que vai lhe assistir e as coisas vão começar a se ajustar para você começar a sentir a tua libido de novo, o teu tesão, né, florescer. Existe também a menopausa, mulherada e homens também, tá? Que às vezes ou ela aumenta ou ela diminui, depende do organismo da pessoa. Mas no período em que a mulher está na menopausa, climatério, é a hora em que a gente percebe que há também uma influência muito grande de pessoas que sofrem com a perda da libido ou excesso. Normalmente é a perda mesmo, tá? Existem os traumas do passado, né? Pessoas que foram abusadas sexualmente ou passaram por alguns traumas, enfim, algumas situações que fizeram ver o sexo, né, como uma coisa ruim ou proibida,
e até mesmo ligada, não tenho problema nenhum com nenhuma religião, mas inclusive ligado à religião como sendo algo ligado assim a pecado. E cada um com seu cada um, não estou aqui para discutir religião, e sim para falar de como é a libido e a falta dela, e o melhor, o que a gente pode fazer. Bom, o parceiro ou a parceira também interfere. Por quê? Gente, o sexo associado à libido não começa na cama. Ele começa durante o dia. Não importa se você vai estar trabalhando ou não. Ele começa com uma mensagem de carinho, com o que você fala, com a forma como você presta atenção. Oi, prima, Débora tá aí. Então, assim, existem todo um tratamento que, por exemplo, o homem chega do trabalho, as crianças, ou não importa, cada um fazendo uma coisa, ele nem sequer é percebido, ou também não se faz perceber. A mulher tá no telefone, lá no zap dela. Então, assim, um jantar não há um convívio, e as pessoas, e no final, ele na cama, ele vai ter vontade, né? E vai querer procurar a mulher dele, ou a mulher vai querer procurar, porque hoje em dia esquece esse tabu de que quem procura na cama é o homem. Não, quem procura também é a mulher, e não tem nada disso. E pode começar com uma brincadeira na cozinha, pode começar com uma sacanagem, falando, enfim, desde que se tiverem crianças em casa, vocês respeitem, né? Eu volto a falar, gente, essas perguntinhas assim mais ousadas a gente responde, não é o objetivo aqui, tá? Então eu só tô falando do como ela interfere na medicação, libido, e a gente vai falar de num outro momento, até individual, tá? A TPM A TPM, gente, todo mundo acha que ela tá irritada e não vai rolar sexo, não vai ter nada, né? Não. TPM, tem muita mulher que tem um apetite sexual assim raivoso. Então, use e abuse da sua libido, tá? Porque isso traz qualidade de vida, autoestima, mexe com a parte hormonal do corpo, e existem muitos fatores que são beneficiados, principalmente, né, se você for casada, você vai ter um relacionamento ativo com o seu marido, porque senão fica aquela coisa, vou tentar usar um nome mais bonito que broxante, né? Um casal que se relaciona há muito tempo acha que a vida sexual ela se restringe a uma vez a cada 15 dias. Uau, cada um com seu cada um, né? Mas eu diria que, primeiro, não se define quanto tempo vai durar, quantos dias da semana deve acontecer, se vai acontecer, e se só pode acontecer no sábado. Assim, em consultório, eu diria, e até amigas mesmo falam que não tem tesão nenhum no meu marido, porque o sábado tá chegando, tá na hora de eu inventar uma enxaqueca, porque eu não tô podendo, porque hoje eu não quero. Então, sábado é o dia da calcinha especial. Então, assim, quem disse que sábado o homem ou a mulher, eles vão estar com vontade, né? O homem, normalmente, ele está sempre com vontade, mas não necessariamente, porque existem também os problemas hormonais que podem também vir a acontecer, viu? Ô, Rosana, já vai trabalhar de novo. Um beijo grande, um ótimo trabalho, viu? Quando eu falo também o parceiro interessante e o parceiro interessado, eu estou dizendo isso parceiro, mas eu posso dizer parceira. Então, o parceiro, que quando ele é interessante, é aquela pessoa que mesmo dentro de casa, sendo casado, né,
você tem que... você não vai ficar toda emperequetada, né? Maquiada. Não, mas fique dentro de uma roupa que lhe caiba uma certa sensualidade. Por quê? Porque é bom ver, né? É bom, faz parte. E o homem também, porque os homens acham que as mulheres não gostam de ver um short bonito, uma roupa, né, que defina ele. Claro que sim, né? Depende da definição, né? Por quê? Porque também tem homem que vão malhar pra gente ver aquela barriguinha, né, sensual, como a gente gosta de brincar. Então, um parceiro interessante e mais um parceiro interessado. Um parceiro interessado não é aquele, como eu disse no início da live, sexo começa na cama. Porque ele tá querendo hoje, né? Então, enfim, não tem nada a ver. Começa muito antes e numa brincadeira, vendo um filme abraçado, pode ser um dia de semana tomando uma taça de vinho, ou sejam criativos, mas você não pode achar que você vai despertar o tesão na sua mulher, você não pode achar que você vai despertar o tesão no homem se você não fizer, a gente chama de preliminares, tá? Mas as preliminares não é necessariamente na cama, mas a química, é a rotina, é a forma como vocês se comunicam durante o dia a dia, tá ok? É importante também que o parceiro ou a parceira estejam em paz com o seu corpo. Não quer dizer que então só as saradas vão ter orgasmo. Não disse isso. Você tem que gostar de você. O seu corpo, se você tá gordinho ou você tá muito magra, pouco importa. Você estando em paz com você, isso contribui muito. Por quê? Como é que eu vou ficar pelada se depois que eu tive neném, os meus peitos caíram, né? Então, não tem nada a ver, galera. A parte sexual, quando há o desejo, não necessariamente é somente pelo corpo, é pela pessoa como um todo, tá? Bom, eu coloquei aqui alguns cuidados, né? Primeiro, é quando o parceiro, nesse caso, ele insiste no sexo. E aí você vai lá e cede. Cede uma, cede duas, tranquilo. Até que ele consegue despertar o tesão em você, beleza. Mas há casos em que você não se sente confortável, não tá afim de fazer sexo e o boy, o crush, o teu marido, ele insiste. E aí não acontece o tesão e muito menos a lubrificação. Se não acontece a lubrificação, o ato da penetração pode machucar a mulher, entendeu? Então, é sempre bom, se a mulher nem sempre tem uma vontade inicial, mas ela pode vir a ter, conforme as brincadeiras e as preliminares, acho que ela tem um SOS ali por perto. E o que é isso? Um lubrificante, algo que possa ajudar na penetração e ajudar ela a ter um orgasmo ou não. E quando eu falo em orgasmo, eu ainda não achei lugar que diga que a mulher tem que ter orgasmo com a penetração. Não achei ainda. Não existe forma de se gozar. Existe o gozo, como Freud diz. Então, ele pode vir através da penetração, através do toque, através do sexo oral, desde que a gente consiga o despertar de um orgasmo, que é o ápice, né, que se espera numa relação. Nem sempre, mas é o ápice, certo? Então, assim, existe até um transtorno que ele é considerado emocional, que é a vaginíase.
Então, é quando a mulher ela sente dor quando ela vai, o parceiro vai penetrar. Isso a gente consegue tratar em consultório? Sim, conseguimos. A gente vai ter que, às vezes, ir lá atrás e buscar o que é possível de ter causado aquele problema, tá? Então, fica aí a dica de que é possível, sim, se tratar dessa e de qualquer outro transtorno de fundo emocional, principalmente, ou hormonal, físico, através de analistas, psicanálise, através de terapia, médicos que sejam sexólogos, e se o problema for hormonal, procure um endócrino, tá? Então, assim, não vejam isso como o final dos tempos, porque não é, tá? Bom, pulando aqui a minha dica, existem pessoas que quando eu falei assim da falta da libido, né? A mulher quando ela é engravida, e aí ela vai parir, aí mexeu com o corpo dela todo, o hormônio não tá no lugar, a probabilidade, eu não digo que 100% nunca, dela tá com tesão, sabe? O filho mamando de 2 em 2 horas, ou qualquer coisa parecida, esse esgotamento, o estresse, tudo isso vai interferir em um orgasmo, ou que ela tenha vontade de fazer sexo, fazer amor, deem o nome que vocês quiserem, mas é bastante complicado, né? Existe também casais que eu atendo em consultório que passam por problemas na relação e às vezes a psicanálise ela pode ajudar. Eu faço às vezes a terapia casal e às vezes eu trato individualmente e regularmente esse casal se encontra em consultório e aí a gente vai conversar sobre a evolução, né, daquela relação. É claro, gente, que se você vai sair com uma pessoa no primeiro dia, a libido você pode até ter, mas não vamos cobrar desse parceiro ou dessa parceira que ele atenda a todas as suas expectativas, porque vocês estão se conhecendo agora, ok? Então, deem tempo ao tempo. Você precisa conhecer o seu corpo e o seu parceiro precisa de tempo para conhecer o seu corpo. Como você pode fazer isso? Você pode falar para ele o que você quer, o que você gosta. Aí a mulherada fala assim: Deus do céu, Márcia, como é que eu vou falar que eu quero que ele faça? Dê um tapinha na minha bunda? Como é que eu vou falar? Tem nada a ver, gente. Tem que falar sim. É o corpo de vocês, é chegar ao orgasmo, isso é qualidade de vida, isso é liberdade, não tem problema nenhum, não há julgamento numa hora dessas, tá? Desde que haja respeito e que seja bom para os dois. Então, eu diria que você se expressar é fundamental, tá? Então, assim, eu falei de vários problemas como ansiedade, depressão, a tireoide, né, ela também interfere diretamente quando há uma disfunção na tireoide, a questão hormonal. Então, eu diria que você está em dia com seus exames de sangue, ginecologista, homens também, né, estejam com seus exames em dias, porque vocês acham só que o problema acontece só com as mulheres? Não, tá? Então fiquem assim bem interessantes e interessados na mulher de vocês, porque a pior coisa que tem é quando o homem chega em casa, ele olha tudo, como é que foi seu dia, mulher, né? Então assim, fica aí uma dica para os machos e para as fêmeas. Bom, eu vou falar agora sobre um tema importante e que é muito criticado. Esse assunto eu gosto de
que as mulheres elas têm vergonha quando estão no consultório, às vezes só comigo, e depois que perde a vergonha, aí todo mundo fala e não quer nem mais saber, que é o autoconhecimento. Ah, Márcia, autoconhecimento? Qual o problema de falar do autoconhecimento? Nenhum, eu estou falando de masturbação. A masturbação, ela é quando você vai tocar o seu corpo e descobrir o que você gosta, da forma, da intensidade, e você pode fazer isso sem preconceito nenhum. É muito comum o homem, até mesmo o homem casado, ele se masturbar. Tem mulher que se sente ofendida, não precisa ficar. O homem tem um apetite sexual, uma vontade maior, ele vai no banheiro, né? Ele vai num lugar discreto e ele faz, a gente chama, eu vou brincar só pra gente rir um pouquinho, né? Nesse momento ruim que a gente tá vivendo do corona, aí a gente chama na covardia, né? Do 5-1 e, e acaba ele tendo o orgasmo, ele se satisfaz, e isso não tem nada a ver com, ai, tá me traindo, ou ele não me deseja. Gente, esquece isso, doideira. Deseja sim, mas às vezes um quer e o outro não. Então, às vezes ele se masturba ou também pode ser você. O importante é que você conheça o seu corpo para que você possa falar para o seu parceiro ou parceira das coisas que você gosta, tá? Aí você vai falar. E aí o sexo, quando começa, é aquele sexo mudo. Ninguém fala nada, ninguém solta uma piadinha, ninguém fala uma sacanagemzinha, né? E aquela libido toda, né, que é o tema de hoje, ela até existe, mas ela poderia ficar muito melhor. Por que isso? Porque quando um casal está tendo relação sexual, ficar mudo pode até ser opcional do casal, mas desde que seja algo combinado. O interessante é quando você fala uma coisa gostosa, fala uma coisa quente, fala uma coisa que venha a excitar o seu parceiro ou sua parceira. Ah, mas ele... No consultório, uma vez, uma paciente falou assim: meu marido, na hora a gente estava transando e ele me chamou de puta. Será que ele acha que eu sou uma puta? Eu falei assim: meu Deus do céu, claro que não. Entendeu? É o desejo, ele tem tesão em você e isso é muito legal. Não há pecado nenhum em tudo isso que eu tô falando, tá ok? E se pergunte também, porque assim, a gente está falando das coisas boas, mas quando há falta da libido, seria importante você se perguntar por que você está sem vontade. Para aqueles que sempre tiveram vontade, sempre tiveram uma vida normal, com vontades no tempo certo, se masturbam e de repente aquilo ali passou a não mais acontecer. E eu tenho escutado com bastante frequência, porque a falta da atividade física, a endorfina, ajuda muito a pessoa a relaxar. Então, é impressionante como a atividade física ela interfere diretamente. Então fica aí uma dica. A alimentação é outro ponto super importante. Por quê? Porque ele vai fazer com que o sangue ele circule com mais qualidade dentro de você, tá? Tem mais coisa que eu coloquei aqui, gente. Bom, quando eu falei em exercício físico, tem um exercício que para as mulheres que, quando eu falei que sentem dor na penetração, que é a vaginíase, ela pode fazer, ou qualquer mulher pode fazer, é um exercício pélvico, que é você contrair e relaxar, fazer esse exercício de contração e relaxamento, que isso faz com que o músculo, né, da vagina ele fique mais tenso
ele fique mais mais próximo um do outro, para que quando haja a penetração, inclusive, isso excite o seu parceiro, tá? Então, é bom para cura de pessoas ou tratamento de pessoas que têm dor na relação sexual, e também para que você estimule a si próprio e o seu parceiro, tá? Então, isso aí é muito importante. Bom, criatividade eu nem preciso falar. Não sei se vocês já ouviram falar. Bom, como não tem criança aqui, eu vou dizer. Narrar a foda. Podem rir, não estou falando de forma chula, mas é a pior coisa que tem. É quando a gente sabe direitinho o que a parceira ou o parceiro vai fazer naquele ato. Vai dar um beijinho na orelha, vai dar um outro beijinho aqui no pescoço, aí aqui dá um beijinho aqui. Então, assim, no dia seguinte ou, né, no sábado, porque tem gente que marca o dia, né, para se relacionar, né? Quebrem isso, gente, por favor, porque não existe isso. Isso tem que acontecer na hora que os dois estiverem com vontade. Então, não marquem tempo, não marquem data, por favor. Não quebrem a relação que pode ficar cada vez melhor. Não narrem a foda, como eu falei. Sejam criativos. Use e abuse do homem ou da mulher que seja sua. Se você está conhecendo a pessoa, é claro que ele não, como eu disse, não vai conhecer todas as suas vontades, mas devagar, com calma, você vai se sentir mais à vontade. E nem necessariamente no momento onde você conhece uma pessoa e vai se relacionar no início, pode ser que muito mais a mulher tenha dificuldade em relaxar e com isso comprometa o orgasmo dela, tá? Então, mega normal. Lembrando do que eu falei sobre orgasmo, não está escrito em lugar nenhum que se o orgasmo ele vai pela penetração, né, com toque, oral, e as opções não faltam, tá? Cada um é de um jeito e precisa ser respeitado. Você não pode se desrespeitar para saciar a vontade do outro. Entendeu? Então, isso é muito importante que eu estou dizendo. E tem muita mulher que faz isso, né? E abre mão de si próprio para ficar com medo de perder o parceiro, tá? Rotina, gente, é uma coisa horrorosa. Mas, como eu falei, a gente... Quem está chegando agora, puxa o início da live, que aí eu já falei sobre esse assunto, tá? A rotina, ela pode interferir, sim. Agora, o que a gente pode fazer para... As dicas, né? Para que você possa melhorar a sua libido ou começar a entender o seu organismo, tá? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Algumas dicas eu vou passar, mas eu quero que vocês também, porque tem muita gente assistindo, mas eu quero também ouvir a opinião de vocês ou o que vocês fazem, porque é um tema normal como qualquer outro, ok? A primeira dica, eu já disse, que é você conhecer o seu próprio corpo, que é a masturbação, seja o homem ou a mulher, tá? Não há pecado, não há mal nenhum em fazer isso. E eu sugiro que você fale para sua parceira ou para o seu parceiro o seu fetiche, a sua vontade, do que você gosta e daquilo que você não gosta porque machuca ou porque dói, e seja lá o que for. A alimentação não parece, mas ela é fundamental, tá? Atividade física, por causa da endorfina, relaxamento, autoestima, você se sente mais em paz com o seu corpo. O exercício pélvico, que eu falei, que é o ato de você contrair, né, a vagina e soltar.
façam isso com regularidade, não vai ser uma vez fazendo isso que as coisas vão acontecer, principalmente para quem tem vaginíase, tá? Massagem tântrica. Quando eu falo massagem tântrica em consultório, quando o casamento não tá bom, ou a mulher nunca chegou ao orgasmo, porque existe sim muitas mulheres que nunca chegaram ao orgasmo, e existem alguns lugares sérios que fazem a massagem tântrica. Então, leiam sobre o que é. Se quiserem tirar dúvidas, depois eu tiro, mas é uma coisa bem legal. A Cristina, minha irmã, ela tá dando uma dica que é o sex shop, que são os brinquedinhos que estimulam, são brincadeiras que o casal pode fazer para quebrar a rotina. Tem que ficar bom para os dois, não adianta um gostar e o outro não. Então, vocês podem ir juntos, ou se a mulher sabe do que o parceiro gosta, ela pode fazer uma surpresa. Então ela pode ir no sex shop, e existe um sex shop, e mais de um, eu estou falando a nível de Rio de Janeiro, mas em outro lugar, que somente entram mulheres. E aí a mulher ela se sente mais à vontade para escolher os seus brinquedinhos, tá? Então fica aí mais uma dica. A massagem tântrica é um lugar que é muito conhecido, e a proposta de trabalho, né, de fazer uma mulher chegar ao orgasmo, a um nível de excitação que fora do normal, se chama metamorfose, tá? Outra dica importante. Existem, Michele, minha querida, os alimentos que podem aumentar a libido. Então vamos lá. Pimenta, o próprio nome já diz. Açafrão, gergelim é muito bom. Existem chás que são afrodisíacos. Atum também é afrodisíaco. Um chá que é muito afrodisíaco é o chá chamado chia. Chamam de chia, né? Mas é CHIA, tá? Então, esses são alimentos que favorecem bastante para aumentar a libido. Na hora que você estiver lá no rally rola, eu daria uma sugestão, porque você pode naquele dia não estar com muita vontade e você receber uma abordagem, né, do teu boy, do teu marido, do teu crush, enfim. Ande sempre com duas coisas. Se você for solteira, óbvio que eu não vou precisar falar, né, que você tem que usar um preservativo. Mas um detalhe extremamente importante é você andar com lubrificante. Para quê? Para que, se você não consegue ainda se lubrificar com o início da relação, você pode fazer uso de um lubrificante, a relação passa a ficar mais quente, e aí pode vir a sua lubrificação natural, para que você consiga se estimular. Senão, vai poder machucar o pênis, como também machuca a própria vagina. Fica aí a dica, existem vários lubrificantes que são vendidos até mesmo em farmácia, tá? E são muito bons, antialérgicos, né? Tem uma série deles, ok? Se expor ao sol, vitamina D. Gente, essa aí é uma novidade. Vitamina D, ela é muito boa. A vitamina D, ela acontece quando você pega o sol de manhã ou no final da tarde. É muito bom e ajuda a estimular a questão do sangue, né, mesmo no próprio corpo, e ela tem um poder de ajudar na libido, como eu falei, é o tema de hoje, que é fundamental.
dedicar um tempo à sua parceira ou para o seu parceiro. As pessoas acham porque são casados e tem rotina, e porque trabalham, e porque tem filhos. Tem nada a ver, gente. Vocês podem assistir um filme juntos. Hoje não dá para sair para namorar, as crianças estão em casa, mas dá sim para a gente fazer alguma coisa para que possa dar a atenção que a parceira ou o parceiro precisa para ele se sentir objeto de desejo, né? Para que você veja que alguém deseja você. Isso mexe com a autoestima da gente, né? Há todo um enlace nessa hora. Então, não é o tempo de casamento que vai definir o tesão pelo seu marido, tá? Mas como é o tratamento que você dá a ele e o tratamento que ele dá a você, ok? Existem pessoas que, por tantas dicas que eu já dei, ainda não consegue. Sandra, tá lá na Espanha, se cuida, mulher. Existem casos que muito comum em consultório que as pessoas me procuram porque nunca chegaram a um orgasmo, ou têm dúvidas se chegaram, ou a libido acontece uma vez no mês e olhe lá. Então, assim, vamos tentar descobrir o porquê disso? Você pode procurar inicialmente um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, mas se persistir, se seus exames não estiverem em dia, vá a um médico, né? Esteja com seus exames ginecológicos. Os homens procurem também um urologista, um médico que possa entender o que está acontecendo com o seu organismo, porque pode ser orgânico, né? Hormonal, psicológico, e isso a gente só vai saber investigando, ok? E eu vou fechar por último agora falando sobre as mulheres, até homens, mas isso comete mais as mulheres, que são assexuadas. Elas não têm prazer, elas não têm vontade, elas literalmente ignoram o sexo. Isso não é doença, tá? Isso é uma forma dela viver em paz com o organismo dela, desde que isso não incomode a ela. Então, eu diria que a ela e ao parceiro. Então, eu diria que tudo que se perceber em relação à possibilidade da mulher ser assexuada, a dúvida é ela procurar uma terapia sexual, um médico sexólogo, porque aí sim ela vai ter certeza de que ela é normalíssima e que simplesmente ela só não tem o mesmo interesse por sexo como a maioria das pessoas possui, ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Acho que eu falei bastante. Espero ter atingido a expectativa de vocês. As perguntas mais capciosas, assim, a gente deixa para falar por WhatsApp, pode ser. A Débora está perguntando se a pré-menopausa interfere na libido. Prima, interfere sim, mas nada que você, tendo um parceiro que te estimule, você colabore usando as dicas que eu dei, a gente não consiga driblar. Por quê? Porque é temporário nesse caso. Tá ok? Um beijo grande em todos e eu vou lá pro Instagram agora falar sobre libido.